Aqui nós temos uma outra dinâmica doentia de relacionamentos, que é quando o pai e a mãe, por algum motivo, começam a desconectar. Lembrando que toda vez que chega um novo membro da família, a família vai desconfigurar. Ela vai deixar de ter aquela configuração que ela tinha anteriormente. Então, para você entender isso melhor, você pega, né, por exemplo, objetos, pedrinhas ou bonequinhos e coloca papai e mamãe junto, né? E depois você vem e coloca outro filho. Então você vai ver que onde você coloca esse filho, você tem que colocar ele ou no meio ou do lado mais de um, do lado do outro. Ali já desconfigurou o contexto. Depois, vendo o outro filho, tendo mais um, como que vai colocar esse filho, né? Onde ele fica? No meio, do lado do irmãozinho, onde que ele fica? Vai desconfigurar mais uma vez. E isso vai trazer pra gente uma realidade que cada filho, ele vai viver numa família diferente. Eu sou a irmã de número 2, a filha de número 2, né, do meu pai. E a filha de número 4, ela entrou numa família totalmente diferente da família que eu entrei. Então, a configuração que a minha irmã mais velha entrou era uma, aí eu entrando é um outro tipo de família, a gente tem outra rotina, tem outro dia a dia, outras memórias, e depois tem a minha irmã abaixo de mim, a terceira, ela chega já em outro ambiente, com duas irmãs acima dela, e depois a caçula, ela entra num contexto completamente diferente. Então, por isso que às vezes em reuniões de famílias, um se ofende com o outro porque alguém ouviu uma história que nunca tinha ouvido, e a forma, né? Nossa, falou tão mal da memória da mamãe, memória do papai, né? Quando na verdade, sim, aquelas são memórias reais, vigentes, porque são pessoas que entram com contextos familiares já diferenciados, mesmo sendo a mesma família, a configuração muda. E dentro dessas mudanças de configurações, as feridas que ninguém vê, né? Elas vêm cegando o nosso ser, vêm mutilando a gente por dentro. E muitas vezes, nessa de entrar um filho ou outro, nessa mudança de configuração e a necessidade de uma real adaptação, e no caso de todas as partes envolvidas, precisando ser resilientes, né? Sensíveis aos novos tempos, é nesse momento que muitas vezes a mãe se dá a uma reflexão de uma profunda ferida, de uma dor, ou o pai, e um dos dois começam então a se afastar um do outro. Quando ambos começam a se afastar, o pai sente a necessidade de escolher um ou outro, uma filha, como esposa. Por quê? Ou a mãe também. Gente, eu vou tentar ser breve, mas é um assunto muito complexo. Porém, como ele é muito importante ser falado nessa questão dos jogos de poder, das manipulações, nós vamos entender e até mesmo gerar identificações aqui das situações doentias das nossas próprias famílias. Quando uma mãe, por exemplo, pega uma criança e começa a cuidar desse menininho, por exemplo, e trata-o muito bem, ela começa a conectar emocionalmente com ele como se fosse um esposo. Esse menininho, ele vira o maridinho da mamãe. E esse maridinho é maravilhoso, porque ele não causa, não faz nada, nenhum mal. Ele vai confiar na mãe. O filho não é dependente da mãe, então a mãe achou um maridinho dependente. Então, esse contexto familiar aqui é totalmente desproporcional, podem trazer transtornos terríveis. Terríveis, terríveis. Esse menino pode ter a sua sexualidade confusa, um monte de problemas podem acontecer aqui, mas uma das coisas muito fáceis, assim, das mais tranquilas, até mesmo das mais comuns de acontecer, é que esse menino se torne uma pessoa que venha a se casar, né, e consentir com o adultério. Não que ele cometa o adultério, mas, por exemplo, de onde surge essa ideia, Cris? Né? De onde você está tirando isso? Olha só, visualiza comigo aqui o comportamento onde a mãe ela tem um vínculo afetivo com o filho, em detrimento do vínculo afetivo com o pai. Ela começa a abandonar esse pai, esse marido, se afasta e todas as alegrias, todas as fontes de amor dela estão focadas nessa criança que acaba de chegar. Então, ela gasta tudo com essa criança, faz todo o investimento com essa criança. Quando o marido chega, ela não tem nada para dar para ele. Não tem nada de paciência, não tem nada de investimento no relacionamento. Mas essa criança
que vive esse vínculo, uma conexão de alma com a mãe, maravilhosa. Eles estão juntos o tempo todo, fazem tudo juntos. Essa mulher, ela é hiperprotetora, ela cuida dessa criança e de repente, na hora de dormir, a mamãe sai, né, do quartinho dele e vai dormir com o papai. Então, não, essa situação coloca na mente dessa criança que sim, ela pode conviver com uma pessoa que essa pessoa, na hora de ter prazer, vai ter prazer com outro. Na hora de ter intimidade, na hora de passar a noite, vai passar a noite com outro e vai me abandonar. A situação, né, começa a dar sentido e aceitação ao adultério. Então, muitas vezes, filhos muito protegidos por mulheres, por mães, avós, né, vão aceitar e vão escolher esposas que tenham um ânimo dobre, que tenham duas ideias no coração, que tenham sempre duas possibilidades, que estejam sempre disponíveis para um outro relacionamento. E da mesma forma, lá do contrário, as princesinhas do papai, elas vivem essas possibilidades também de estarem vivendo em relacionamentos, né, os relacionamentos futuros, eles terem essa conexão. Elas escolhem homens bígamos, homens que já demonstram desde o início do relacionamento que são pessoas que têm duas ideias, duas possibilidades, que não se consistem, não se satisfazem na lealdade, na fidelidade. Isso vem deste momento de uma família disfuncional, lá da infância. Olha só, uma dor que vão percorrer por durante muito tempo, passa para outra geração, porque os filhos desse casamento, eles vão conviver com o pai bígamo e vão também ter essa visão equivocada familiar. E agora, como é que faz? Então, a gente está diante de muitas dores aqui correlacionadas e a oportunidade aqui da gente parar, pensar, né, e autoavaliar. Deus, onde está a dor? Onde tudo isso começou? Eu quero me expor para que o Senhor venha me curar, porque eu achei que era algo que alguém tinha feito comigo, mas aliás, que coisas reais, recentes, mas às vezes são coisas que foram feitas comigo lá no passado. E quando eu cheguei na família, já tinha essa dinâmica familiar equivocada, doentia, e isso me prejudicou. Então é necessário ter essa percepção para vivenciar a cura.